Bom dia, vamos lá para mais um vídeo, a última aula da semana. Espero que ontem vocês tenham conseguido relembrar bem a questão do sangue aí, a parte genética, e vamos dar continuidade nesse assunto, tá bom? Ontem eu havia dito para vocês não pensarem por enquanto sobre a questão do fator RH do sangue, que tem a ver com aquela questão de sangue positivo ou negativo. Porque isso vai ficar para a aula de hoje, tá? Hoje é justamente esse o tema da aula 32, que é o sistema RH, que é essa questão de positivo ou negativo, e também aquela questão que eu acredito que alguns vão lembrar que nós já vimos, que é a doença eritroblastose fetal, que é uma doença que rola quando a mãe e o bebê apresentam tipos sanguíneos com um fator RH diferente, tá bom? Então vamos lá relembrar isso aí. Primeiramente, o que seria esse fator RH? O sangue positivo ou negativo estabelece se as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, apresentam ou não uma proteína agregada nas hemácias, conforme essa imagem aqui, olha aí. Ó. Quando o sangue é positivo, ele tem essas proteínas que são representadas por essas estruturas azuis. Quando o sangue é negativo, ele não tem essa proteína, tá? E aí o sangue negativo, como ele não tem essa proteína, ele pode ser doado para o positivo. Não tem nenhum problema o positivo receber uma hemácia sem proteína, porque depois ele produz essas proteínas que serão agregadas às hemácias. Porém, o negativo não recebe do positivo. Então, o negativo doa para positivo, porém, o negativo só recebe dele mesmo. Então, voltando àquilo que nós vimos ontem, tipo, o sangue O negativo é o doador universal real mesmo, porque ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo, independente do fator RH. Agora, o O positivo pode doar para qualquer tipo, desde que seja positivo, tá? Então, negativo não doa apenas para ele próprio e para desculpa. Negativo doa para positivo e obviamente também para o negativo. Já o positivo não, doa apenas para ele próprio, tá? Geneticamente falando, o fator RH é uma característica dominante. Seria tipo, o positivo seria o Azão, por exemplo, e o negativo seria o Azinho. Então existem muito mais sangues positivos do que negativos pelo fato de que o positivo apresenta uma característica dominante, tá? E aí, para nós calcularmos, por exemplo, qual a chance de um indivíduo ser A positivo? Se você lembrar, você pode fazer aquelas tabelas maiores com 4 estruturas. Se você não lembrar, não tem problema, você faz separado. Por exemplo, qual a chance de ser A? Você faz lá a tabelinha. Por exemplo, a chance de ser A foi, sei lá, 2/4. Qual a chance de ser positivo? 2/4 também. Aí você faz 2/4 vezes 2/4. Você vai multiplicar os dois valores que você obter, tanto o valor do tipo sanguíneo quanto a fração do positivo ou negativo, tá? Tô lembrando isso para vocês porque tem um assim na tabela, na apostila dos exercícios. Então vai estar perguntando lá, qual a chance do casal tal lá, tem as características, ter um filho do tipo sanguíneo, por exemplo, A positivo e ser menina. Então, qual a chance de ser A, por exemplo? 2/4. Qual a chance de ser positivo, por exemplo? 2/4. Qual a chance de ser meio? 1/4. Desculpa, 1/2, né, no caso. Qual a chance de ser mulher? 1/2. Então, 2/4 de ser A, 2/4 de ser positivo, 1/2 de ser mulher. Você multiplica os três e você vai obter o valor que você precisa para estabelecer essa resposta, tá bom? Então é isso, o sangue positivo apresenta proteínas nas hemácias e é dominante. O negativo não apresenta proteínas e é recessivo. O negativo é um doador tanto para o positivo quanto para ele próprio. Já o positivo só vai doar para si próprio, tá? E aí agora eu vou falar algo sobre uma doença chamada eritroblastose fetal, que é uma doença que pode rolar quando os sangues do bebê e da mãe apresentam uma diferença sobre o fator RH. Nesse caso, a mãe ela é negativa e o bebê é positivo, tá? O que seria isso? Então vamos lá. Conforme eu citei, o sangue negativo ele não pode receber doação de sangue positivo. Por que isso? Porque ele apresenta uma característica, né, uma substância chamada anti-RH. Quando o sangue
negativo recebe um sangue positivo, ele libera essa substância anti-RH e ele destrói as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, por exemplo, supondo que eu seja o sangue negativo, tá? Se algum dia eu entrei em contato com um sangue positivo, o meu organismo, a partir desse dia, passou a produzir essa substância denominada de anti-RH. Então, todo mundo que tem sangue negativo tem essa capacidade de produzir essa substância. Porém, nós só iremos produzir isso no caso de termos contato com o sangue positivo. Se nós nunca tivermos contato com o sangue positivo, nós, mesmo sendo negativos, jamais iremos produzir essa substância. E aí o que acontece? Quando a mãe tem o parto, o sangue dela e do bebê entram em contato, tá? E aí, por exemplo, imagine a situação, a mãe, ela é do sangue negativo, o bebê é do sangue positivo. Porém, essa mãe, ela nunca teve contato com nenhum tipo de sangue positivo, então ela nunca produziu essa substância anti-RH, portanto, aquele bebê ali está imune, está tranquilo dentro da barriga dela, porque a mãe não vai mandar essa substância que poderia eventualmente destruir as hemácias dele, pelo fato de que ela nunca teve contato com sangue positivo, então ela não produziu ainda essa substância, tá? Aí, na hora do parto, o sangue da mãe e do bebê entrou em contato e a mãe, a partir daquele momento do parto, passou a produzir a substância anti-RH, pelo fato de que ela teve contato ali naquele momento com o sangue do bebê. Então, a partir daquela data, a mãe agora ela é portadora da substância anti-RH, ok? Aí, aquele bebê nasceu, tudo tranquilo. Agora, a mãe vai ter um segundo filho. Lembrando que essa mãe é negativa, por coincidência, o segundo filho também é positivo. Só que agora tem problema, porque a mãe agora passou a ser produtora da substância anti-RH. E aí esse filho positivo pode receber essa substância da mãe e ter as suas hemácias destruídas. Então, nesse caso, a mãe vai ter que fazer todo um acompanhamento médico específico, onde ela vai tomar algumas medicações, injeções, soros, enfim, para que ela não produza essa substância durante a gestação, pois caso ela produza, ela vai vir a matar o seu bebê, tá bom? Se por um acaso a mãe, durante a vida, antes da primeira gravidez, já tivesse tido contato com o sangue positivo por transfusão, enfim, por algum motivo, aí até mesmo o primeiro bebê já seria um problema, já deveria ter um cuidado especial, pelo fato de que, como ela já teve contato antes com o sangue positivo, ela já produziu, então ela já tem esse anti-RH, né? Então esse primeiro filho já corre riscos, tá bom? E aí veja bem, sempre pode ser mais fácil de rolar essa doença quando o sangue do bebê e da mãe não são compatíveis, desculpa. Por exemplo, imagine assim, ó, a mãe é do tipo A, o filho tem dois casos, imagina que uma mãe é do tipo A negativo. Um filho é O positivo e o outro é B positivo. Qual caso vai haver uma maior chance de ter eritroblastose? Vai haver maior chance de eritroblastose no caso do filho B. Desculpa, vamos recomeçar. A mãe é A negativo. Um filho é B positivo e um é O positivo. O O positivo é o que tem maior chance de ter eritroblastose fetal. Por que isso? Porque o B positivo, quando ele entrar em contato com o sangue da mãe, o próprio sangue, por ser incompatível, já vai dar problema. Então não vai nem chegar a desenvolver uma eritroblastose, porque as hemácias já vão ser destruídas por aquilo que nós vimos ontem, do soro anti-A, anti-B, antígenos, tá? Agora o sangue O, como ele é compatível com o A, quando esse sangue entrar em contato com o da mãe, ele é compatível. Então, por essa questão do soro anti-A, anti-B, antígeno e tal, não vai haver problema nenhum. Então, como não vai haver problema nenhum por essa questão, vai dar tempo do sangue da mãe produzir esse anti-RH. E aí sim, vai vir a ter um problema, no caso, a própria eritroblastose fetal que eu citei para vocês aí, tá bom? Então, eritroblastose fetal é um problema onde a mãe é negativa e o bebê é positivo. E nesse caso, a mãe produz
uma substância chamada anti-RH que pode destruir as hemácias do bebê. Tem maiores chances de ocorrer quando o bebê e a mãe têm sangues compatíveis. Se o bebê e a mãe não têm sangues compatíveis, não vai dar nem tempo de acontecer essa eritroblastose, porque a questão da incompatibilidade sanguínea deles já vai causar um problema antes mesmo da eritroblastose, porque o sangue do bebê vai ter antígenos que o sangue da mãe combate. Por exemplo, se a mãe é A e o bebê é B, a mãe tem anti-B. E aí os antígenos B do sangue do bebê já vai dar problema, tá bom? Então é isso que eu precisava estar passando para vocês hoje. Essa foi a nossa última aula da semana. Semana que vem seguiremos ainda nesse padrão, porque a quarentena foi renovada até o dia 22, tá? E vamos juntos aí, seguindo nesse ritmo, o quanto for necessário, no caso, né? Então, durante a semana eu publico a correção para vocês, aí não deixem de fazer os exercícios. Por hoje eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 46, tá bom? E aí semana que vem a gente continua. Fiquem em paz aí.